Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que antes da queda do homem, seja do homem, da mulher, o Senhor criou o macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Antes da sua queda, lembrando sempre que até os filhos da desobediência, ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Ele permite com que alguns sejam embrutecidos a fim de não alcançar a devida obediência e a sua recompensa ser um castigo. Assim como a outros, ele os conserta a fim de que sua recompensa seja um galardão. E a palavra diz que aquele que segue na soberba, aquele que está sempre segundo a vaidade, antes da sua queda, seu coração ensoberbece, o orgulho, extremamente orgulhoso, com extrema arrogância. Assim a palavra diz que o Senhor é aquele que se exalta a si mesmo, será grandemente humilhado. Mas aquele que segue sempre na humildade antecede a honra, a fim de que seu nome seja glorificado, porque nós não somos merecedores, uma vez que a capacidade vem do Senhor e nós a reconhecemos e perseveramos segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso, o Senhor é aquele que a palavra diz que todos aqueles que se declaram famosos na face da terra serão grandemente humilhados, onde a palavra diz que na verdade ele se opõe àqueles que seguem extremamente arrogantes, aqueles que seguem na sua prepotência e pressupõem de si mesmo. Tal aquele que pressupõe de si mesmo é maligno, porque antes aquele que na verdade permite com que venha reconhecer que até aqui nos ajudou o Senhor são aqueles que aprenderam, assim como Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqueles que não julgam superior a ninguém, aonde ele nos ensina que aquele que for o menor e estiver servindo o próximo com a verdade é grande no reino dos céus. Mas aquele que na verdade se julga ser grande e está sempre servindo o seu próximo, aquele que não tem zelo pela sua própria alma por servir o seu próximo com as suas heresias, com as suas mentiras, aquele que segue como um hipócrita, que a palavra diz hipócrita, não seria melhor primeiro remover a trave que há em vosso olho para depois querer remover o cisco do olho do irmão? O Senhor se opõe grandemente, e grande é a queda e a ruína, porque na verdade a palavra diz que são os que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda procura impedir uma multidão. A palavra diz que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles, aqueles que dão ouvidos a estes. A palavra nos diz: antes ouvi as boas novas. A fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é fiel, que é verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, e dia após dia vence todos os falsos enganadores e ludibriadores pelo sopro da sua boca. Aqueles que a palavra diz
que por muito, segundo as suas orações repetitivas, por muito falarem, acharem que são ouvidos. Na verdade, a palavra diz que até a oração dos ímpios é abominável diante do Senhor, porque na verdade deveis orar em espírito e em verdade. Encher daquele que, ainda que não se expresse por meio de palavras, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que nos concede a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Por isso, todo espírito que não procede segundo o Senhor, ele está a os desvanecer, está os amarrando em feixes, porque na verdade chegou o tempo, segundo a sua imparcialidade, que só vai haver aqueles que dobram o joelho diante dele e confessam que ele é o Senhor. Os demais estão sendo destinados aonde a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, e dia após dia perecem segundo a sua própria ignorância, mergulhados em densas trevas, aonde o Senhor nos ensina que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. E ai daqueles que pelejam contra o Senhor, são reduzidos a pó novamente, porque ele nos ensina: não temeis os meros mortais que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte, do inferno, e depois de tirar o pneuma, o folho de vidro do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele, e dizer: porque fazes assim, tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o seu verme não se queima. A este temeis, juízo para salvar como para aniquilar, para conceder a vida assim como para retirar. Julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. E não há quem possa escapar da sua mão poderosa, seu braço forte, aonde ele ri com desprezo daqueles que o desprezam. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.